Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que você criou, por mais um dia que você preparou para a nossa vida. Muito obrigado por ter até aqui nos ajudou o Senhor. E nós queremos te agradecer, queremos bendizer a Ti nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, não há Deus além de Ti, não há Deus. Nunca haverá um Deus tão tremendo igual a Ti. Nós queremos te agradecer por você ser um Deus zeloso, um Deus de ordem, um Deus que gosta de perfeição. Obrigado por confiar em nós. Obrigado por confiar em nós que somos igreja, a fazer coisas, Pai, a fazer coisas e Tu nos ordenaste a fazer. Obrigado porque você confia sim em nós. Não precisa, tem coisas que não precisa você se levantar para fazer, porque você confia em nós. E nós queremos te agradecer nessa noite. Queremos te render graça, Pai, porque você é sério. Oh, você é sério. Você é sério, você não brinca de ser Deus, você é Deus. Por isso que nós, Pai, nós queremos te render graça. Nos ensina, na verdade, a te dar graça. Nos ensina a ter o coração agradecido. Nos ensina a estar como você quer diante de Ti. Tem um jeito certo, tem um jeito certo. Tem um coração certo de estar diante de Ti. Nos ensina nessa noite. Nos ensina esses dias a te buscar como você quer. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia, Pai. Toca no nosso coração. Nos convence. Nos convence, Espírito Santo, o modo certo. O modo certo de estar diante de Ti. E não é de qualquer forma, não é como eu penso, na hora que eu quero, como eu quero, não. É como você quer. É como você quer. É na hora que você chama. Não tem coisa mais importante do que o teu chamado. Nos ensina a te respeitar, Espírito Santo. Nos ensina a te respeitar. Oh, obrigado. Oh, obrigado, 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 eterno. Oh, obrigado, eterno. Oh, obrigado, eterno. Oh, obrigado. Oh, obrigado. Nós bendizemos a Ti. E obrigado por essa noite. Noite de ceia. Noite de ceia, noite de sacrifício. Noite de vitória. Você conquistou a vitória na cruz. Por isso nós estamos aqui mais uma vez. Por isso nós estamos aqui mais uma noite. Agradecendo a Ti, Pai. Agradecendo a Ti pelo grande convite. Oh, de nos assentarmos nessa grande mesa. Obrigado, Senhor, obrigado. Oh, aleluia. Oh,
Eu sei que você vem buscar a sua noiva. Oh, eu sei, Paizinho querido. Mas é no teu dia, é na tua hora. Não como os homens diz, não como os homens marcas, não como diz, Deus está aqui, Deus está ali. Não. Você está sentado no seu alto e sublime trono e vai voltar no dia certo, na data certa que você marcou. E eu sei que esse dia vai ser marcado de alegria, não vai ser marcado de pavor, não vai ser marcado por causa do medo, não, mas o nosso coração se alegrará. E eu sei, Pai, que teu Espírito comunicará a nossa vida uma expectativa extraordinária. Eu acredito que vai acontecer no nosso coração uma expectativa de alegria, uma expectativa de que o noivo vem. Obrigado, 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 obrigado. Aleluia. Hoje é noite de ceia, queridos. Noite de ceia. Quero que você pegue a sua família, pegue o seu pão, pegue o seu vinho. Esteja com o seu coração pronto. Com o seu coração pronto a cear. Faça uma mesa bem bonita. Hoje a nossa mesa está bem bonita. Faça isso para o seu Deus, para o seu noivo. Faça isso com respeito, faça isso com reverência. Meu Deus, Ele é sério, irmãos, Ele é sério. Eu alegro o meu coração porque eu sei que cada dia Ele nos comunica sobre a sua seriedade, sobre o seu zelo. E eu quero que você mesmo na sua casa, você também tenha o mesmo zelo. Não sei de qualquer jeito. Tenha reverência no seu coração sobre Ele. E eu quero lhe convidar a você pegar os seus filhos e a sua família e você cear de forma extraordinária. Amém, queridos? Eu sei que já faz um mês, já foi prolongado essa história de mais 15 dias. Mas eu quero dizer para você que tenha paciência no seu coração. Tenha paciência. Não se desvie, querido. Não é época de se desviar. Nunca foi época. Não tem época para se desviar. E agora é que você não deve fazer isso. Esfriar. Fazer outras coisas. Eu não estou indo para uma igreja. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é essas quatro paredes que é a igreja. Você é a igreja. Você carrega um santo dentro de você. Por isso, querido, não vá para a direita nem vá para a esquerda, mas olhe para o autor e consumador da sua fé, chamado Jesus Cristo, que Ele não muda nunca e nunca vai mudar. Por isso, reconcilie o seu coração. Volte se você se distanciou, se você está frio. Não sei quando é que isso vai acabar, isso não importa. O importante é você e o doce Espírito Santo. É sua comunhão com Ele. Por isso eu lhe convido que hoje é dia de ceia. Se conserte. Conserte o seu coração. Uma palavra que o pastor pregou sobre o coração. Cuidado do coração. Sonde o seu coração. Que equivale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso é forte. Muito forte. E todo dia eu sondo o meu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e retira em nome de Jesus. Por isso eu lhe convido, querida, a fazer a mesma coisa. Sonde o seu coração e veja se há algum caminho mau. E fique livre, amém? E feliz e esperançoso com o Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário.
Por isso se alegre nele, querido, se alegre nele. Amém? Quero lhe convidar a louvar ao Senhor, a bendizer a Ele, a fazer barulho na sua casa. Deixe todo mundo ouvir você louvando mesmo. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós confiamos em Ti, Senhor. Oh, nós nos alegramos em Você, Jesus. Oh, Ramanaya Serembra Mamamanae. Oh, nós temos motivos de alegria. Nós temos motivos de festejar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos seguros no seu amor. Nós estamos seguros na sua bondade, no seu abraço, Senhor. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio,
eu creio. Que o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Declare. E ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei. Oh, todavia nós nos alegramos em Ti, Senhor. Oh, e ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. No teu amor, na tua bondade, eu me alegrarei, e todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, na segurança do Senhor, eu me alegrarei, e todavia eu me alegrarei, e todavia eu me alegrarei. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. E só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Declare: só em Ti, só em Ti confiarei, eu nada temerei. Diga: em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei,
temerei, eu nada. Em frente eu irei. Pra sempre reinarás, aleluia. Nós confiamos em Ti, Senhor. Oh, nós confiamos a minha família em Tuas mãos, a nossa família em Tuas mãos, no Teu cuidado, Senhor. Oh, porque tudo certo. Oh, com a Sua proteção. Obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe tua face sobre ti, levante o teu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe tua face sobre ti, levante teu rosto e te dê paz. Amém, 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 que o favor de Deus seja sobre ti, tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença Seja sobre ti e te cerques onde fores. ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, Em tua vinda, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti. que o favor de Deus Seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença seja sobre ti e te cerques onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti. pela noite, em tua vinda, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti. Ele é por ti. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença seja sobre ti E
te cerques, onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vinda, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti. O favor de Deus seja sobre ti e te cerques, onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vinda, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti. Amém. Glória a Deus. Paz seja com todos vocês. Gostaria de compartilhar um pouco da palavra. Hoje, como minha esposa já disse, hoje é culto de Santa Ceia. E daqui a pouco o pastor Diego vai ministrar a ceia para nós. Mas antes disso, deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre a palavra de Deus. Amém? Queria convidar os nossos irmãos que sentem na frente, tá bom? É difícil, como disse a Maísa domingo passado, é difícil pregar para uma câmera, ela nunca se converte. Ela não diz glória a Deus, ela não dá pulinhos, ela não se empolga, nem chora, nem geme, nem nada, nem fica com raiva, nada. Então é bom a gente pregar para a gente, para pessoas, tá bom? Então, gente, eu estava ouvindo outro dia uma ministração do pastor Luciano Subirá, e ele disse algo assim, né? Disse que tinha um colega, um amigo, que dizia para ele, antes da quarentena, né? Fora da quarentena, o amigo dizia para ele: pastor, essa questão de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o senhor tem que entender que não dá para mim. Eu sou uma pessoa muito ocupada, não tenho condição de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, o reino de Deus não dá, não tenho tempo para me voltar para Deus, para invocar Deus, para buscar Deus, para me mergulhar na palavra, para orar, para alimentar meu espírito. Eu não tenho tempo para isso. Aí o Luciano Subirá disse que chegou a quarentena, tem tempo de sobra, e adivinha, continua sem buscar o reino de Deus. Né? Eu achei essa colocação muito legal, muito interessante, porque ela descreve muita coisa. Ela fala, ela é franca com a gente. Por que não buscamos o reino de Deus? Porque talvez, de verdade, não é prioridade para a gente. Então, na quarentena, fora dela, não vai fazer a menor diferença. E aí a gente fica pensando assim: o que está acontecendo nesse tempo? Está acontecendo um chacoalhar, está acontecendo um ribuliço, um saracutico, como diz a irmã Jéssica, né? Está acontecendo um saracutico, está acontecendo alguma coisa, e coisas estão sendo movidas do lugar. E depois que passa todas essas coisas, então haverá uma seleção, haverá uma seleção natural. Quer dizer, aquele que é, aquele que não é, mostra que não é. Então, é interessante que você observe esse tempo que nós estamos vivendo, porque coisas estão sendo movidas de lugar. De uma hora para outra, tudo estava certo, e de uma hora para outra, tudo se esculhambou. A igreja fechou, comércio fechou, empresas fecharam,
A economia está caminhando para situações caóticas e as pessoas, vocês desculpem, tá? Uma alergia e essa porqueira sempre está aqui, mas vai sair esse negócio, um dia ela acaba, ela vai se embora. Então, nós estamos vivendo esse tempo em que coisas estão sendo movidas do seu lugar. E é interessante a gente ficar atento para essas circunstâncias, para essas situações, ok? Coisas estão sendo movidas do lugar. Então, como eu disse, a economia está sendo quebrada, pessoas estão ficando sem emprego, muita gente ficando doente, corrupção em todas as ramificações da política. A sociedade está louca, está enlouquecida. E entra a vida da igreja, e entra o relacionamento da igreja com Deus, não é? E como disse o irmão Luciano Subirá, se eu não tinha tempo antes de buscar a Deus, agora na quarentena eu também não vou ter, porque o reino de Deus não era prioridade para mim fora da quarentena, e não é prioridade também na quarentena, ok? Então eu quero convidar você a visitar aqui um versículo, um texto que está em Êxodo capítulo 20, fala sobre os 10 mandamentos. Deus falando a Moisés disse: então falou Deus todas estas palavras a Moisés dizendo. Olha só como é que Deus se apresenta. Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra. Não te encurvarás diante dela, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu gosto disso aqui porque é como Deus se apresenta. É como Ele é. Minha esposa, enquanto orava, dizia: Deus é sério. Deus é sério. E ela está dizendo isso por conta de uma palavra que Deus comunicou a ela hoje. Mas você vê nas Escrituras que Deus se apresenta e Ele não está de brincadeira. Ele está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Você precisa ficar bem firme nisso. Eu sou o Senhor teu Deus. Você não vai ter outro Deus diante de mim. Você não vai fazer imagem esculpida, nem figura alguma. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. E ele disse: eu sou zeloso. Sou o Senhor teu Deus e eu sou zeloso. Amém? Então observe bem. Não terás outro Deus diante de ti. A idolatria, ela é considerada como se fosse um adultério praticado contra Deus. Então a idolatria, ela é terrivelmente agressiva para Deus. E aí nós nos perguntamos assim: bem, eu não tenho esse problema de idolatria porque eu não tenho problema de imagem, eu não tenho imagem na minha casa. E essa é uma realidade que acontece com a sociedade do Ocidente. Nós não temos imagem em nossa casa, principalmente do povo evangélico, né? Porque isso não faz parte da nossa cultura de fé, ter imagem de esculturas. Mas o problema é que nós não tendo imagem de escultura não significa dizer que a idolatria não esteja presente. Quando a imagem de escultura não está presente, surge um outro tipo de ídolo mais terrível, que é os ídolos escondidos dentro do coração. E como é que esses ídolos surgem? O irmão John Bevere, ele disse que há duas palavras que andam muito juntas, que é o contentamento e a cobiça. A idolatria, ela está junto a essas palavras. Eu quero pegar o descontentamento. O apóstolo Paulo diz que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Se você observar, e eu creio que ele tem muita razão nisso, a idolatria, ela começa quando o descontentamento chega. Quando o descontentamento chega,
A nossa cobiça, ela é ativada. Quando a nossa cobiça é ativada, um Deus é criado em nosso coração. Olha que coisa interessante. Preste atenção como o descontentamento, ela está muito presente na história de Israel e vai estar presente também na nossa história. Existe uma inquietação que de tempo em tempo se levanta no coração das pessoas. E eu tenho no pastorado dessa igreja, já fazem 8 anos. E a gente já percebeu muito disso acontecer. Você tem uma igreja que está fluindo, coisas maravilhosas estão acontecendo, Deus está manifestando, o louvor é uma bênção, a palavra é maravilhosa, tudo tão lindo, as pessoas se amando, Deus se movendo, coisa espetacular. Quando de repente começa uma inquietação no coração de alguém, uma insatisfação no coração de alguém, e quando essa insatisfação, essa inquietação se instala, o que vai acontecer? Isso vai começar a gerar ressentimento, isso vai começar a gerar amargura, isso vai começar a gerar murmúrios, reclamações, e quando você menos percebe, você está entrando em desobediência. O irmão John Bevere perguntou ao Senhor: Senhor, eu sei que eu já li nos dicionários a definição da palavra que eu disse agora, contentamento. Olhei lá no dicionário. Mas eu quero saber do Senhor qual é a definição da palavra descontentamento. E o Senhor falou para ele: descontentamento é não estar satisfeito com a minha vontade. E eu achei essa definição maravilhosa. Os dicionários definem o que é descontentamento, mas eu amei essa definição porque o Senhor disse: descontentamento é você não estar satisfeito com a minha vontade. A minha vontade não te satisfaz, a minha vontade não te basta. Você precisa buscar algo fora, você precisa de algo mais. Você não entende que eu cuido, você não entende que eu sou pai, você não entende que eu estou promovendo. Você só vê circunstância, mas você não vê. Eu gostei demais da palavra do Davi, quarta-feira passada. Alguém chegou com um relatório dizendo: olha, o governo tem um decreto. E o decreto do governo não é bom para nós, mas quando ele estava no carro, dirigindo, voltando para casa, e orando o Senhor ministrou seu coração dizendo: o governo tem um decreto, mas eu tenho um decreto. O governo tem um decreto dele e eu tenho o meu decreto. A pergunta é: em quais dos decretos você está? No decreto do governo ou no decreto de Deus? Porque o governo pensa que manda. Na época que Jesus estava para morrer, eu penso que foi, se não estou enganado, foi Pôncio Pilatos, perguntou para Jesus, dizendo: olha, disse para Jesus: escuta, por que você não se defende? Você não sabe que eu tenho o poder de te soltar? Que eu tenho o poder, que eu tenho a vida nas minhas mãos? Eu acho que Jesus deu vontade de rir naquela hora. Eu acho que ele não riu porque ele devia estar com muita dor no corpo, de pancada, de murro. Ele não riu, mas ele disse: ô bichão, tu não sabe que se do meu pai não for concedido, tu não tem coisa alguma. Então, a gente esquece que o decreto é dele. A gente esquece que ele é que está no governo. Então, o irmão Bevere está falando que o descontentamento, o Senhor disse para ele, respondeu para ele que o descontentamento é eu não estar satisfeito na vontade que Deus tem para mim. E quando eu não estou satisfeito com a vontade que Deus tem para mim, eu vou buscar outras coisas. E quando eu vou buscar outras coisas, o meu coração vai encontrar queixumes, reclamações, murmúrios, e no final eu vou ter a desobediência. É um processo que vai se desenrolando. Junto com o descontentamento vem a cobiça. Ou seja, um ídolo é ativado dentro de nós e esse próprio ídolo vai nos matar. Porque a Bíblia diz que aquele que tem a cobiça, a própria cobiça vai destruí-lo. O descontentamento ativou a cobiça. E quando a cobiça foi ativada, disse Paulo que a cobiça é um tipo de idolatria, que a cobiça é idolatria. Então um Deus foi estabelecido no meu coração e eu passo a buscar outras coisas que não é a vontade do Senhor. E aí surgiu a idolatria. Mas Deus estava afirmando em Êxodo capítulo 20: saberás, pois, que eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outro Deus diante de mim.
Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás, porque eu sou teu Senhor e eu sou zeloso. Em outra forma, ele está dizendo, eu sou ciumento. Eu tenho ciúmes, então eu não aceito a divisão. Tiago capítulo 4 diz que a infidelidade do crente, ele é um adultério contra Deus. E Deus disse, eu não tolero isso. Então percebe como a idolatria é tão forte, como ela é tão invasiva, como ela fere com tanta profundidade, e por que Deus afirma com tanta veemência. Então veja que o que está acontecendo hoje no nosso tempo? Chacoalhado. Coisas estão sendo sacudidas, coisas estão sendo movidas do lugar, e quem é será e quem não é vai ser manifesto. Estamos juntos? Então, por favor, eu quero falar com você, chamar a sua atenção sobre isso. E o que é então que a gente precisa fazer? Se a gente percebe que um ídolo se estabeleceu no nosso coração, isso é muito fácil de acontecer, queridos, não é difícil. Porque a vontade de Deus, nem sempre nós a compreendemos, e nós estamos sempre buscando estabelecer a nossa. Inquietações surgem no coração, e nós buscamos outras coisas que não o Senhor. Você perceba que a Eva, ela pecou contra o Senhor a partir de uma inquietação. O jardim era perfeito. A provisão de Deus naquele lugar era perfeita. Ela tinha um marido bonitão, devia ser. Pelo menos dizem que a Eva era bonitona. Eu imagino que Deus não economizou barro para fazer o Adão também. Então devia ser barro de primeira qualidade. O cara devia ser massa, bonitão, né? Eva tinha um jardim espetacular. Deus habitando naquele jardim. Eu quero que você imagine um jardim como se fosse sua casa. Um Adão bonitão, uma Eva maravilhosa. Hã? Como é? Depois vocês falam. Então você imagina a situação, estava tudo perfeito, o jardim era lindo, Deus tinha formado todas as coisas, não havia falta de nada. Mas no meio desse ambiente, uma voz começou a ser falada, entrou no coração de Eva e uma inquietação chegou. E quando a inquietação chegou, a cobiça veio junto. E com a cobiça junto, eles preferiram outra vontade, que não a vontade de Deus. A cobiça, de algum modo, disse para ela, eu tenho algo melhor. E ela trocou o Senhor por uma suposta coisa melhor. E isso foi um Deus. A mesma coisa a gente vai perceber na vida do filho pródigo. O filho pródigo tinha um pai. A Bíblia não fala, mas provavelmente tinha uma mãe. Não está registrado lá que a mãe dele, a pobre da mãe nem aparece. Mas obviamente tinha. Alguém diz assim, Pedro era casado. E aí perguntaram, como é que tu sabe que Pedro era casado? A Bíblia não diz, ele tinha noras, mas sogra. Então, se ele tinha sogra, a evidência é que ele era casado, por favor. Né? Então, a mesma coisa, certamente o jovem tinha uma mãe. O pródigo tinha uma mãe. Tinha um irmão, tinha um pai, tinha uma fazenda, tinha fartura, tinha um pai generoso, tinha tudo certo. Mas uma inquietação começou no coração dele. Como quem diz, a tua vontade não me basta. Eu encontrei uma outra melhor, mais adiante, em terras longínquas. Ouve-se dizer que lá é melhor. Aqui não é legal. Eu prefiro ir para essas terras longínquas. E ele foi para essas terras longínquas. Saiu de perto de seu pai. Quando ele chegou nas terras longínquas, ele começou a perceber que não era bem como ele havia imaginado, porque o ídolo sempre é assim, o ídolo mente. O ídolo ele é feito de madeira, ele tem a aparência de que é, mas não é. Ele tem uma boca que diz que fala, mas de lá não sai nada. Ele tem mãos que diz que abençoa, mas dela não sai nada. É uma miragem, é uma falácia, uma enganação, é uma sedução a partir da minha inquietação e a partir da minha cobiça. O ídolo se instalou e Deus ficou em segundo plano. Agora a pergunta é, se isso aconteceu com o meu coração e Deus foi bem para distante, o que eu preciso fazer?
Então a gente pode ver aqui, em Isaías 66, a gente já está pertinho de encerrar. Amém? Vocês estão felizes? Eu vou sair especialista nessa quarentena de pregar pouco. Pregar pouquinho. Isaías 66, versículo 2 diz assim: a minha mão fez todas essas coisas, assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Irmãos, olha que coisa espetacular. O Senhor diz assim: minha mão fez todas estas coisas. Todas elas vieram a existir. Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então, quem são as pessoas para quem o Senhor está dirigindo o seu olhar e dirigindo a sua atenção? Ele diz: para aqueles que tremem diante da minha palavra. Quando a vontade de Deus não é a maior paixão da nossa vida, quando buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é a maior paixão da nossa vida, a sua palavra tampouco é. Quando é que o reino de Deus vai estar em primeiro lugar? Quando eu tremo diante da palavra do Senhor. Deus diz algo e o meu coração treme diante daquilo. E eu fico quebrantado, eu fico contrito, eu fico humilhado, eu fico seduzido. Como disse o profeta Jeremias, ele disse: seduziste-me, e eu me deixei ser seduzido por ti. Eu estou como um homem embriagado das tuas palavras. Os meus ossos estão tomados dela. Que coisa linda. Isso era o que o profeta Jeremias dizia acerca do Senhor. Então aquele que treme diante da palavra, aquele que é embebido dela, que é absorvido ou que absorve ela e que se torna como uma esponja dela, o Senhor diz: esse me é útil, é esse que eu quero, é esse que eu busco. Então, se idolatria se achou no meu coração, eu não tenho uma imagem diante de mim, mas a cobiça e a inquietação gerou um ídolo no meu coração, o que eu preciso fazer? Volta para a palavra. Não existe outro lugar para onde a gente deve voltar. Então, quero que você veja também Joel capítulo 2, os meus irmãos já podem vir para cá. Joel capítulo 2. Olha só qual é a palavra de Deus aqui. Eu não posso falar de todo o contexto desse livro, porque aí a minha pregação não poderia ficar curta, tá bom? Então eu vou pegar só uma parte e comentar sobre essa parte. Joel capítulo 2, versículo 12, diz assim: todavia, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Quem sabe, se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai todo o meu povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele.
Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. Então observe que coisas lindas estão ditas aqui. O livro de Joel fala de um tempo de juízo. Fala de, eu penso que está falando aqui da grande tribulação. Se os da escatologia aí discordam de mim, fique à vontade, eu não sou especialista desse assunto. Mas o que eu consigo ver, ele está falando de um período de tribulação, do período em que Israel vai ser restaurado. Então é um tempo muito difícil, é um tempo de juízo sobre a terra. E às vezes a gente fica meio em dúvidas se a gente deve orar, porque a gente percebe no livro de Apocalipse que os cavalos que saíram para guerrear, que saíram para a fome, eles saíram do Senhor. Eles saíram para trazer juízo sobre a terra, para trazer morte sobre a terra. 1/3 morreu, tantos morreram, cavalos, e eles saíram de Deus. Aí eu pergunto, como é que eu vou orar a Deus dizendo: para teus cavalos? Se os cavalos saíram dele. Então, eu estou falando das minhas dificuldades. Mas esse texto aqui está dizendo para nós que é nosso dever continuar orando, ainda que os cavalos saiam dele. Ainda que os cavalos saiam dele. A única coisa que podemos fazer e devemos fazer é orar e dizer: Senhor, salva o teu povo, poupa o teu povo, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Não entrega o teu povo ao escárnio, à vergonha. Salva o teu povo, poupa o teu povo. Na descrição aqui desse livro se fala de exércitos, de gafanhotos destruidores. O que é que a gente deve fazer nesse tempo? O Senhor disse: converta-se. A palavra é essa. Qual é a palavra de Deus para o nosso tempo, para esse tempo? É: converta-se. Converta-se de todo o coração, com jejum, com prantos. Rasgue seu coração, não suas vestes. Converta-se ao Senhor. E aqui tem uma observação importante. Diz: porque Ele é misericordioso, Ele é cheio de compaixão, Ele é tardio para irar-se, Ele é grande em bondade, e Ele se arrepende do mal. O que é o mal aqui? É o juízo que foi derramado. Como quem diz: se houver quebrantamento, se houver arrependimento, se houver retorno, eu sou cheio de misericórdia. Alguém diz assim: Deus é mau? Não, Deus não é mau. Ele é isso aqui: misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e Ele se arrepende de fazer o mal quando há quebrantamento e arrependimento. Ele disse: tudo isso que existe foi eu que fiz, tudo saiu de mim, veio a existir. Mas aquele que treme diante da minha palavra, esse eu quero, esse eu busco. Então, o que a gente precisa lembrar? Que o Senhor é misericordioso. Pode ser que a nossa consciência nos condene. Pode ser que a nossa consciência seja o maior algoz com o qual nós convivemos todos os dias. Pode ser que a nossa consciência seja a nossa grande prisão, porque nós nos condenamos. Mas Deus está dizendo: apesar dessas coisas acontecerem, lembre-se, eu sou cheio de misericórdia, eu sou todo compassivo, eu sou tardio em irar-se, grande em benignidade, e eu me arrependo de fazer o mal. Você se lembre que o jovem rico, ele só voltou para casa, ele só caiu no arrependimento, porque ele disse: na casa de meu pai tem empregados, e os empregados se vestem, e os empregados calçam, e os empregados comem bem, e os empregados dormem bem. O que é que ele estava dizendo? Meu pai é bom. Mesmo com aqueles que são menores na sociedade, ele é bom, ele não faz distinção. Então, quando o jovem rico, o jovem pródigo raciocinou desse modo, ele disse: eu vou voltar para casa, porque ele lembrou que o seu pai era bom.
Ele havia feito muitas coisas ruins. Ele havia ferido seu pai. Ele havia dilapidado todos os dons e talentos que o seu pai o havia dado. Ele não era digno, mas ele lembrou-se: meu pai é bom, meu pai é compassivo, meu pai é misericordioso. Eu vou voltar para casa. E se ele me aceitar como um empregado, meu Deus, eu vou estar tão bem. Só o empregado já está muito bom. Mas Deus é surpreendente. A sua misericórdia é incompreensível. João capítulo 3 diz que o seu amor é de tal maneira. Não conseguiu o escritor encontrar palavra para descrever o amor de Deus. Então ele disse: cara, é de um jeito tal. Porque faltou palavras. É inefável, difícil de descrever. Então Deus está lembrando aqui no livro de Joel. Eu estou dizendo: converta-se, mas não se esqueça de uma coisa: eu sou misericordioso, eu sou compassivo. Então será que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo? Porque o Senhor se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção e uma oferta de cereais e de libação para o Senhor nosso Deus. Então quando houver um quebrantamento e um arrependimento, o que haverá? Ele disse: haverá uma bênção. Ele deixará após si uma bênção. Toquem a trombeta em Sião, santifiquem um jejum, convocai a assembleia solene, congregue o povo, santifique, juntai os anciãos, congregai os meninos, as crianças de peito. Veja que coisa tremenda. Deus está chamando todos, do ancião à criança de peito. E ele disse mais: você acabou de casar? Acabei. Sai da lua de mel. Desista da sua lua de mel, não é tempo de ter lua de mel. Chore diante do Senhor. Agora Deus se volta para os sacerdotes e diz: sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, digam. Existem palavras, existem sentenças que precisam estar na boca dos sacerdotes. E qual é a sentença? A sentença é: poupa o teu povo ao Senhor, para que não digam onde está o teu Deus. Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. Existe um outro versículo aqui que diz para buscá-lo de dia. Está aqui, ó, versículo 13 do capítulo 1. Cingi-vos de saco e lamentai-vos, sacerdotes. Olha o que ele diz: uivai, ministros do altar. Vocês estão vendo aqui? Cingi-vos de saco e lamentai-vos, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque foi cortado da casa do vosso Deus a oferta de cereal e de libação. Olha só qual é o comando de Deus, amados. Isso aqui é que é muito forte. Cinja os seus lombos, lamente, sacerdotes, uivai. Então você concorda comigo que não é uma oração comum, é uma oração de uivos, é uma oração de gritos inexprimíveis que parte da alma, das entranhas do ser. Uivai, ministros do Senhor, entrai e passai a noite, ministros do meu Deus, porque foi cortado da casa do vosso Deus a oferta de cereal e de libação. Mas veja que aqui onde nós lemos, diz que depois de haver quebrantamento e arrependimento, que diz: então o Senhor, tem uma parte aqui que eu quero achar, gente, só um instantinho. Nós acabamos de ler. Depois do arrependimento, ele diz: quem sabe o Senhor não deixará após si uma bênção. Aí ele fala sobre os cereais e sobre a oferta de libação, ou seja, aquilo que foi roubado, aquilo que foi tomado, aquilo que foi extraído. Ele diz: quem sabe depois do quebrantamento e o arrependimento não haverá grande restauração, porque o Senhor deixará após si grande bênção, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e Ele arrepende-se quando existe arrependimento de volta. Amém? Então, se por acaso em algum momento nós deixamos ídolos entrar no nosso coração e nós cometemos adultérios contra Deus, nesse tempo de agonia, nesse tempo de angústia, nesse tempo de incerteza,
nesse tempo de improbabilidades, nesse tempo que a gente não sabe qual vai ser o destino de nada, a palavra do Senhor é: arrependei-vos, convertei-vos, voltai-vos, uivai perante o Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida. Até uma próxima vez. É o meu maior tesouro, ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. Nada se compara a ti. Nada nesse mundo é melhor que tua presença. Nada me alegra mais que tua vida em mim. Oh, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo e meu descanso. E nada se compara a ti. És tudo pra mim, és tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo e meu descanso. E nada se compara a ti. Boa noite. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Estamos aqui. É uma honra estar compartilhando a ceia com você. Eu queria fazer alguns pedidos antes da gente começar. A gente compartilhar a ceia. Queria que, se estiver havendo movimento na sua sala ou no seu quarto, onde você esteja assistindo, queria que nesse momento você se concentrasse, tivesse reverência. Nós iremos entrar em um momento que é muito importante, um momento onde nós iremos compartilhar a ceia do Senhor. E a ceia, ela não é só um símbolo, ela é uma verdade que me alegra e que deve nos alegrar. Antes de propriamente a gente compartilhar a ceia, eu queria ler aqui uma passagem. Queria que você abrisse na sua casa. Então assim, junte as crianças, tá bom? É como o pastor já falou na Santa Ceia passada, nós compartilhamos a ceia com as crianças. E existem motivos para isso. Um dos motivos é que as crianças estavam querendo ver Jesus, estavam querendo chegar perto de Jesus, e as pessoas estavam impedindo. E Jesus disse o que? Para deixe elas virem a mim, delas é o reino dos céus. Então, se o reino de Deus é das crianças, e se Jesus em um momento também pediu para que a gente fôssemos como elas, por que elas não ceiam? Porque elas não podem cear. Então nós compartilhamos a ceia com as crianças aqui na nossa igreja. Então assim, não bote a criança para correr da sala, chame ela. A verdade é esse momento, é o momento onde você vai compartilhar a ceia com a sua família, com seus irmãos, seu pai, se ele estiver na sala. Se ele não estiver, chama ele para partilhar com você, fazer parte desse momento maravilhoso, onde nós iremos estar comendo da carne de Jesus e bebendo do sangue dele. E existe um símbolo maravilhoso nisso. Então eu queria que vocês abrissem comigo 1 Coríntios capítulo 11.
queria ler a partir do versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazeis isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Porque qualquer que comer este pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu queria parar por aqui. Queria compartilhar algumas coisas para que nós possamos entender aquilo que nós estamos fazendo nesse momento. Nós possamos entender que não é só um ato, um ato religioso, mas é uma celebração. Eu costumo dizer que muitas vezes quando nós vamos cear, nós começamos a ler isso e às vezes nós nos entristecemos. Mas eu gosto de olhar para essa palavra e eu gosto de me alegrar. Porque Jesus se alegrou. O Pai se alegrou em fazer enfermar. Porque Deus sabia que em Jesus Ele ia unir toda a igreja, Ele ia unir todo o seu povo. Então uma das coisas que nós precisamos entender, que quando nós estamos tomando a ceia do Senhor, nós estamos comendo e bebendo o sangue de Jesus. E nós estamos fazendo isso em memória dele. Então, uma das coisas que nós aprendemos que quando nós estamos ceando, nós estamos fazendo isso em memória de Jesus, como fala no versículo 24. E outra coisa que nós aprendemos quando nós estamos ceando é que nós estamos anunciando a morte do nosso Senhor. Mas olha só, ele continua dizendo assim: até que venha, até que ele venha. Deixa eu dizer algo para você. Não pense que o seu Jesus, que morreu e ressuscitou, ele esqueceu você. Não. Ele está com expectativas. Na verdade, quando ele estava falando sobre a ceia, quando ele estava tomando essa última ceia com seus discípulos, ele disse que ia fazer uma espécie de jejum. Ele ia preparar um grande banquete, uma grande ceia. E a próxima ceia que ele ia tomar seria conosco, com a sua igreja, com a sua noiva, que somos nós. Então ele está preparando uma grande ceia. E quando o nosso Redentor voltar para nos buscar, nós iremos tomar essa ceia com ele. Mas enquanto isso, ele deixou essa ordenança para a igreja, que nós possamos fazer isso em memória dele, que nós possamos fazer isso, e quando nós estivermos fazendo isso, nós estamos anunciando a sua morte, mas até que ele venha. E uma das coisas que ele disse aqui foi que, portanto, qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice, indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Muitas pessoas, quando começam a ler essa parte, elas começam a se julgar e se sentem incapazes de tomar e compartilhar da ceia do Senhor. Na verdade, o ensinamento aqui não é que você deixe de beber ou de você deixe de tomar a ceia, não. Na verdade, o conselho é que você se conserte com o seu irmão.
Então, se nesse momento você está do lado do seu pai ou da sua mãe, ou você está do lado do seu filho, ou se tem alguém que está próximo de você ou distante, que você está em conflito, se reconcilie com ele. Faça as pazes. Diga assim: meu irmão ou minha irmã, pai, mãe, meu amigo, eu errei com você. Eu errei feio, mas me perdoe. Me perdoe. Então esse momento é um momento de reconciliação, que você possa entender. Gente, isso é discernir o corpo de Jesus. É você entender o que você está fazendo. Você não está fazendo só um ato religioso, não. Nesse momento aqui é o momento onde você vai se abraçar com o seu irmão. É o momento onde você vai se reconciliar com ele e você vai demonstrar o seu amor por ele. Porque nesse ato divino de Jesus, ele demonstrou o seu amor para conosco. Mesmo nós não merecendo, ele disse em seu ato que nos amava. Eu queria convidar aqui a minha esposa, amor. Nós iremos agora orar pelo pão, iremos consagrar. E da mesma forma você na sua casa, você vai pegar o pão, você vai pegar o vinho, você vai levantar, assim como eu vou fazer aqui com ela. Tá, meu amor? Você vai pegar o pão e o vinho. Eleve ele. Vamos consagrar ao Senhor. Nós olhando assim, nós vemos um pedaço de pão e vinho. Mas isso existe um símbolo maravilhoso. É o símbolo de uma aliança de amor. Amém? Então nós vamos consagrar ao Senhor nesse momento. Paizinho, te agradecemos por o Senhor ter nos dado Jesus. E o Senhor ter feito em Jesus enfermar. Sabemos que a tua palavra diz que o Senhor se alegra pelo seu penoso trabalho. Nós consagramos a ti esse pão que representa o teu corpo que foi moído por nós, Jesus. Nós consagramos a ti e te bendizemos, te agradecemos, porque o Senhor se entregou por nós de forma voluntária, não forçada, não por obrigação, mas por amor. E nós iremos agora comer deste pão. E quando nós comermos este pão, nós estaremos dizendo que este pão que representa a tua carne vai fazer parte de nós, que nós seremos um contigo. E da mesma forma, Paizinho, nós consagramos a ti este vinho que representa o teu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Pai, que este vinho, a partir do momento que nós tomarmos dele, ele possa fazer parte das nossas entranhas, que ele seja um com o nosso sangue, Pai, que o seu sangue venha se misturar com o nosso, Pai, que sejamos um contigo, Pai. Consagramos a ti este pão, consagramos a ti este vinho, que o Senhor seja glorificado em nossos lares, Pai. Pai, que o Senhor venha abençoar nesse momento os irmãos que estão consagrando o pão e o vinho em teu nome, Pai. Que nós possamos fazer isso entendendo e discernindo, e que tudo que estamos fazendo seja para o teu louvor, honra, glória e majestade. E que o Senhor seja bendito agora e para todos sempre, Paizinho. Aleluias. Oh, meu irmão, agora na sua casa, você vai compartilhar, você vai dividir, não vai comer agora, vai esperar um pelos outros, tá bom? Porque nós vamos distribuir com os irmãos. Então não, você vai distribuir, mas você não vai comer agora. Vamos esperar uns pelos outros. Amém? Enquanto isso, o ministério de louvor vai tocando o louvor, vai ministrando a adoração. Você vai adorando o Senhor no seu lar, na sua casa. De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor,
Adore ao Senhor. Adore ao Senhor no seu lar. De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu Papai, te adoramos, te bendizemos, Jesus. Oh, Pai, que os nossos lares sejam tomados nesse momento por uma unção de paternidade. Oh, que o teu amor, Pai, seja palpável nesse momento, Pai, que as pessoas possam perceber, possam sentir, Pai, um derramado teu amor. Oh, te adoramos, te bendizemos. Queria que agora você no seu lar levantasse o pão que representa a carne de Jesus, assim como nós falamos. Se alegre. Queria que você se alegrasse. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Olhe para Ele e se alegre. Olhe para Ele e se alegre. Eu queria agora que você comesse deste pão, se alegrando. Como agora. Queria que você pegasse o vinho que representa o sangue de Jesus. Oh. Queria que você fechasse seus olhos. Meditasse no amor dele, foi derramado por você, por mim, por toda a humanidade. Lembrasse da bondade dele, do seu amor, da sua graça, da sua maravilhosa graça, que nos fez idôneos, que nos fez tão justos como Jesus é justo, por meio da sua graça. Foi derramada que você olhasse para esse sangue como um símbolo maravilhoso. E agora que você tomasse, tome. Levante suas mãos no seu lar e vamos adorar a Ele, que é Ele, Jesus. Amor invencível, furioso. Faça essa declaração de amor. Faça essa declaração de amor. O teu amor por mim. Faça essa declaração, meu irmão, minha irmã. E não há nada que possa nos separar. Nada pode separar, nada pode nos separar. E não há nada que pode nos separar. Possa nos separar. E não há nada que
possa nos separar. Declare isso no seu lar. Diga, não há nada. Não há nada Diga que isso, possa não há nos separar. Não há nada que possa nos separar do teu amor, Jesus. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me e para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. Rendo a ti. Me rendo a ti. Me rendo a Se alegre. ti. Glorifique o nome dele no seu lar. Você pode dar um glória a Me Deus? rendo Dê uma glória a Deus. a Glorifique o nome dele. Oh! Glorifique o nome dele. Ei, você pode romper em adoração. Eu me rendo a ti, Senhor. Cante a ele. Ministre adoração a ele. Se renda a ele. Eu me Se rendo renda a ti, Senhor. Me rendo a ti. Me rendo a ti, ao teu amor. Me rendo a ti. Amém? Então, nós já vamos encerrar nosso culto. Esperamos que você tenha sido muito abençoado. E nós queríamos também aproveitar e cumprimentar as nossas mães. Domingo agora é o Dia das Mães. Nós pedimos desculpas por não podermos fazer uma programação para honrar vocês. Porque vocês sabem, eu sempre prego nessa igreja e eu tenho muito orgulho das mulheres, né? Não é desprezando os homens, mas é porque a gente precisa reconhecer a verdade, né? E a gente tem visto essas mães heroínas, essas mulheres heroínas, não é enchendo a bola de vocês. Eu sei que tem muitas mães irresponsáveis também, mas não é a maioria. A maioria são mulheres extraordinárias, admiráveis, fortes, determinadas, e que às vezes eu me sinto envergonhado por ser homem, né? Porque ter mulheres tão extraordinárias. Então a gente queria que você, nesse Dia das Mães, se sentisse honrada, se sentisse abraçada por nós. Não podemos fazer uma programação especial para vocês por conta das nossas limitações, mas se sintam honradas. Espero que os seus filhos tenham honrado você nesse dia, não é? Feliz aqueles que conseguem, que têm sua mãe ainda, né? E então que ela seja muito honrada, seja muito valorizada, que ela se sinta especial, né? Nesse dia e em todos os dias. Os meus filhos, eles têm razão de sobra para celebrar, porque tem uma mãe extraordinária. Vem cá, minha perfeita. Eita!
Então aqui está a mãe lá de casa, né? Mãe dos meus filhos, minha esposa, mulher extraordinária, né? Então meus filhos têm orgulho de ter a mãe que tem, né? E esperamos que hoje ela tenha sido muito honrada, né? É brincadeira, vocês vão entender depois isso aqui, né? É mistério. Você quer dizer alguma coisa para elas? Como vocês? Parabéns, minhas amadas mulheres maravilhosas, né? E eu sempre digo a mesma coisa, que nós somos fortes, muito fortes. Eles têm força, mas nós temos resistência. Amém? Então, continue com a força, com a coragem, a determinação no coração e não desista nunca. Um beijo para todas. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, nós queremos honrar vocês, queremos que vocês se sintam abraçadas e queridas, tá bom? Para a gente encerrar, deixa eu lembrar vocês, nós temos uma conta bancária. Algumas pessoas estão reclamando porque estão fazendo suas ofertas, seus depósitos, e a oferta está voltando para a conta deles. E eu não sei o que está acontecendo com o banco, quase que estão de birra com a gente. E as filas estão quilométricas nos bancos, eu não sei como é que eu vou resolver isso no banco, saber o que está acontecendo. Mas se você tiver algum problema, tem um número de WhatsApp, entre em contato com a gente vê o que faz. Tá bom? Como é que a gente pode facilitar? Então levanta a tua mãozinha para o céu. A conta vai estar aí no vídeo, né? Na descrição do vídeo, na tela. Para facilitar, ok? Então vamos lá, levanta a mãozinha e diga que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Eu cantarei a ti uma nova canção, eu te darei. Me fizeste semelhante a ti. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. De glória e honra me coroaste. E o bem que tu me fazes, porções de alegria e não mais dor. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Olhei pra ti e não fui confundido. Bem-aventurados que em ti confiam. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Eu cantarei a ti uma nova canção, eu te darei. Me fizeste semelhante a ti.